E hoje o TVMA News encerra a sequência de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Alagoas. O processo eletivo começa no dia 7 de agosto e a ordem das entrevistas foi definida em sorteio. Hoje eu recebo o representante da Chapa 3, em Direito à UFAL, o professor Alexandre Toledo, que, assim como os demais candidatos, terá 10 minutos para falar sobre suas propostas e desafios à frente da UFAL. Candidato, muito bom dia, obrigado pela presença. O seu tempo começa a valer a partir de agora e a primeira pergunta que eu lhe faço é: por que concorrer à reitoria da UFAL? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Mauro Wendolin. É um grande prazer estar aqui na TVMA. Muito bom ter estacionado na Avenida Vinícius de Moraes, ter subido ao 3º andar, Chapa 3, parece que é um sinal, né? E ter sido precedido pela reitora emérita Delza Gitaí na programação regular. Por que queremos ser reitor da Universidade Federal de Alagoas? Sou alagoano, lá de São Miguel dos Campos, sou professor da UFAL há 27 anos, só ingressei aos 30 anos de idade, depois de uma vasta experiência no mercado de trabalho como pequeno empresário. E nós somos a voz das ruas. As ruas que vestiram verde e amarelo, buscando mudanças para o governo federal e, dentre essas mudanças, mudanças na concepção da prestação de serviços públicos. Falamos também pelo movimento Docentes pela Liberdade, um movimento nacional que surgiu pós-eleições, buscando a voz, uma voz que destoe da hegemonia do discurso da esquerda. Esse é o nosso propósito, de servir a Universidade Federal de Alagoas, integrando-a ao mercado de trabalho e introduzindo uma visão liberal na gestão pública. Professor, nós temos uma pergunta agora que foi elaborada pelos estudantes em relação ao programa Futurice do governo federal. Qual é a sua opinião sobre esta proposta? Mauro, a Chapa 3 é a única que não teme o Futurice. Pelo contrário, ela aposta no programa do MEC Futurice. As nossas propostas inicialmente apresentadas quando da inscrição da chapa, ela já continha 2 aspectos importantes do projeto Futurice. O projeto Futurice não vai mexer na graduação. Pelo contrário, ele quer viabilizar os projetos da pós-graduação, pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Então, as nossas propostas aderem perfeitamente ao programa Futurice. O programa Futurice ele se baseia numa gestão eficiente, na governança, no empreendedorismo, na ciência, inovação e tecnologia e na internacionalização das universidades federais do Brasil como um todo. Além disso, o programa Futurice está em discussão, momento em que podemos apresentar alternativas a pontos polêmicos. Porém, o objetivo principal do Futurice é desamarrar os nós que a burocracia pública coloca para a captação de recursos para pesquisas de ponta e que pode alavancar o desenvolvimento econômico do estado de Alagoas. Candidato, olhando para a UFAL, o que o senhor considera como principal problema e desafio, caso o senhor vença a eleição? Quem está de fora da Universidade Federal de Alagoas, que se constituiu numa verdadeira bolha, não entende a matriz orçamentária. Hoje, a UFAL utiliza 85% dos recursos federais para a folha de pagamento. Então, a margem de despesas discricionárias, que envolve uma série de despesas de manutenção, do dia a dia, de serviços de limpeza, de serviços de vigilância e de serviços de atendimento, elas só utilizam 15% da destinação das verbas federais. Então, o primeiro desafio é mexer nessa matriz. De que maneira podemos mexer nessa matriz? É ampliando o número de estudantes da Universidade Federal de Alagoas. Por quê? A dotação de recursos das federais se baseia no conceito de aluno equivalente. E, nesse aspecto, a universidade deixa muito a desejar, por conta da alta taxa de evasão, por conta do grande tempo de formação dos nossos egressos nos níveis de graduação e de pós-graduação também. Obrigado, candidato. A próxima pergunta é a seguinte: nós temos visto uma relação, aspas, turbulenta com alguns reitores que já estão à frente de universidades federais com o governo federal. Como é que o senhor pretende ter a sua relação com o governo federal, em especial com o Ministério da Educação?
A Chapa 3 é a única que tem as portas abertas do MEC. Por que isso? O candidato Alexandre Toledo esteve em todos os movimentos de rua que vestiu verde e amarelo, debaixo de sol e debaixo de chuva. As pautas do atual governo são as pautas dos movimentos de rua, dos quais eu fiz parte e faço parte ainda. Então, o canal com o MEC está aberto, nós não somos contra o governo. Nós vamos fazer uma gestão de aproximação com o governo federal para captar recursos. Além da aproximação com o governo federal, nós pretendemos ter uma gestão altamente política com a bancada de Alagoas, que só por meio de emendas parlamentares é que podemos trazer verbas para investimento nos nossos campi do interior, como Arapiraca, Sertão, e o campus que precisamos construir, que já está aprovado pelo Conselho Universitário, do leste litoral alagoano. Sem as emendas parlamentares e sem esse trânsito com a bancada política de Alagoas, não teremos esses recursos para viabilizar novas ações de crescimento e engrandecimento da Universidade Federal de Alagoas. Candidato, uma das metas é também se aproximar mais da sociedade alagoana? A UFAL precisa se aproximar mais do povo? Sem dúvida, Mauro. Esse aí que é o grande desafio, porque as gestões anteriores não trabalharam sistematicamente para uma aproximação da Universidade Federal de Alagoas, sobretudo com o setor produtivo. Mesmo que o setor produtivo tenha assento no Conselho da Fundepes, a nossa fundação captadora de recursos, lá estão presentes a Federação das Indústrias, a Federação da Agronomia e a Federação do Comércio. Porém, a universidade não estreitou esses laços com o potencial que ele tem para gerar estágios profissionais, para gerar futuras colocações para os nossos egressos. É fundamental que a universidade reate esse caminho. E essa é uma das propostas da chapa, a integração com o setor produtivo, sem deixar de lado a aproximação com os movimentos sociais. Esse pode se dar pela formação, pelos projetos de extensão e pela transferência de tecnologia lá para a ponta dos setores que compõem a microeconomia. Mas precisamos pensar em duas escalas: a escala da microeconomia e a escala da macroeconomia. Já agradecendo mais uma vez a presença do candidato da Chapa 3 em Direito ao UFAL, professor Alexandre Toledo. Fica o convite, professor, caso o senhor vença as eleições, para voltar aqui ao vivo, e nesse momento eu abro para suas considerações finais. Bom, tivemos uma jornada longa e exaustiva de campanha. Tivemos 5 debates organizados pelos sindicatos, um organizado pela Rádio Novo Nordeste, lá em Arapiraca, e essa entrevista isolada de cada candidato. Então, as propostas das candidaturas estão postas. Então, você que vota, o voto silencioso, aquele que nas eleições anteriores não foi votar, já que não é voto obrigatório, ouça uma proposta diferente, a proposta liberal e conservadora da Chapa 3, essa que poderá, de fato, endireitar os rumos da Universidade Federal de Alagoas. Apostamos na pluralidade de ideias, que por meio da pluralidade a universidade voltará a fazer ciência. A ciência precisa do contraditório. Sem o contraditório e o pensamento hegemônico de esquerda, nós não construímos aquele conhecimento temporário e que pode ser o grande avanço da ciência. Depois, uma universidade empreendedora. Sem empreendedorismo, não temos como trabalhar o grau de empregabilidade dos nossos egressos. A universidade não pode apenas formar militantes, que é o que vem fazendo com essa aproximação com movimentos identitários. A universidade precisa formar, sobretudo, profissionais altamente qualificados que possam ser empreendedores nesse mercado de trabalho cada vez mais competitivo, mais exigente e cada vez mais aberto à inovação, à tecnologia. Além disso, a universidade precisa voltar a ser integrada. Integrada internamente, que possa utilizar a estrutura do seu campus Maceió com as estruturas dos campos Sertão e Agreste.
E, por fim, nós defendemos, sobretudo, que o reitor deva ser o grande regente desse grande coro, dessa grande orquestra que é a Universidade Federal de Alagoas, que já conta com um pessoal altamente qualificado, tanto do corpo docente como do corpo discente. E um reitor, talvez ele deva ser um pato, que saiba fazer um pouco de cada coisa, mas antes de tudo, pensar grande, pensar numa universidade forte e promissora, para que a sociedade alagoana tenha orgulho de ver o seu filho cursando a graduação conosco e a pós-graduação conosco, para gerar desenvolvimento econômico, que só com o desenvolvimento econômico é que se pode gerar desenvolvimento social. Obrigado. Eu que agradeço a presença do candidato da Chapa 3 em Direito ao FAO, Alexandre Toledo, a quem eu desejo boa sorte e agradeço mais uma vez a sua presença. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Vamos então a um rápido intervalo e eu volto já com outras notícias. São 8 horas e 48 minutos.